Olá, muito obrigado pela sua importante audiência. Este é o programa Saúde em Santo André. Hoje vamos falar sobre um tema que interessa a todos nós, a toda a sociedade, não só brasileira, mas também mundial. A saúde mental e também social dos nossos jovens. E para tratar desse tema tão importante, vamos explorar a psicopedagoga Sandra Rindeika. Seja muito bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e desejo muito sucesso a esse programa que vocês estão iniciando. Para começar, obviamente, gostaria de saber como é que anda a saúde mental dos nossos jovens, Sandra. Então, né, eu acho que a gente está num momento assim delicado, né, com relação à saúde, principalmente a saúde mental. Acho que não só dos jovens, né, de forma geral, dos adultos também, né? A gente está hoje numa sociedade bastante complexa. A gente tem aí a influência grande hoje dos meios digitais, né? As mídias digitais, a internet, a inteligência artificial. E eu acho que isso também tem modificado os comportamentos das pessoas, os valores, as ideias, as informações, o que eu acho que acaba também trazendo aí talvez um agravamento, vamos dizer assim, né? Os problemas de saúde mental, a gente já existem há muito tempo, mas que eu acho que com a introdução agora da questão da internet, das mídias digitais, eu acho que isso tem trazido talvez novos problemas, né, e agravado outros que a gente já tinha. Quando que começou esse desequilíbrio, né? Se é que podemos colocar assim, né? Anos 2000, quando veio o computador e depois agora redes sociais. Quer dizer, é um processo meio que avassalador, um processo muito rápido, é isso mesmo, Sandra? Sim, então assim, hoje a gente percebe, né, uma questão de uma ansiedade maior, né, a questão da rapidez como as informações chegam e a necessidade que é imposta pela sociedade de que a gente tem que estar acompanhando a todo tempo, né, essa avassaladora quantidade de informações novas. O cérebro das pessoas hoje não consegue mais ficar fixados em pequenos conteúdos, então a gente vai passando de informação em informação. Isso já a gente já tem pesquisas que acaba trazendo um estresse para esse cérebro. A hora que eu percebo muitas informações e não aprofundo em nenhuma, eu tenho um desgaste que é físico, né, e mental. Então, a pessoa que já é ansiosa, a ansiedade vai ficar maior, porque vai ficar mais cansada, vai passar de coisa por coisa e não vai se aprofundando nas informações que são necessárias. Então, essa cobrança externa, né, de que tenho que saber, que tenho que ver, que tenho que ter essas informações, que antes a gente não tinha, as informações eram aqui, né, no dia a dia, as informações que eu tinha da família, as informações que eu trazia da escola ou do pequeno mundo social que eu convivia, hoje eu tenho informações diversas. E isso faz com que eu consiga, claro, aprender outras coisas, esse é o lado positivo. Agora, o lado negativo é a grande quantidade de informações e essas informações que às vezes ficam truncadas, né? O que dificulta, às vezes, a compreensão das pessoas. Então, a ansiedade eu acho que fica maior. Nosso cérebro não está preparado para receber tantas informações assim. As pessoas dizem que a gente é capaz de ter multitarefas, né? Só que o que a gente tem percebido é que essa grande quantidade de informações estressa o cérebro. Então, se eu tenho uma informação daqui, outra que eu pulo ali, vai acumulando e esse meu cérebro vai ficar estressado. Então, por isso que se fala hoje de técnicas de meditação, né, de respiração, de yoga ou de mindfulness, que são técnicas que você vai se apropriando para que você possa trazer uma tranquilidade e um equilíbrio maior para esse seu cérebro, né? Tudo isso para destravar. Para destravar e para diminuir a questão, às vezes, da ansiedade, né? Que é uma das questões bem presentes na atualidade, né? A ansiedade talvez aí seja o principal tema, né? De toda essa saúde mental. É isso mesmo que você recebe no teu Eu acho que tem a ver com a consultório? É. ansiedade, tem a ver com a questão também da dificuldade de controle das emoções que as pessoas têm hoje, uma dificuldade maior. A gente vê como a irritabilidade está maior, né? As pessoas têm o pavio curto que a gente, né, Sim. percebe. Então, assim, qualquer tema, às vezes, que é disparado, aquela pessoa, às vezes, reage com uma intensidade que não é proporcional, às vezes, àquele tema. Então, os adolescentes, às vezes, têm uma atitude, um comportamento às vezes desproporcional àquilo que foi gerado numa relação, num conflito. Não, então essa tolerância, eu acho que está menor, né? Isso é normal numa fase de É. adolescência.
Agora, eu acho que se intensifica à medida que eu estou com o meu cérebro mais sobrecarregado, eu estou mais estressado, eu tenho mais questões importantes internas para resolver. Então, tem uma exigência, né, hoje, para o adolescente, que tem que ser o popular, que tem que ser aquela pessoa com aquele corpo, né, principalmente para o sexo feminino, que tem que estar dentro dos padrões. Isso vem muito das questões das mídias sociais. Sim. Então, se eu já tinha uma pressão normal pelo momento de adolescência, que é um momento realmente de construção de identidade, que é um momento que naturalmente se tem conflitos, né, uma fase mais conflituosa do desenvolvimento, à medida que eu recebo uma pressão externa, né, e hoje a pressão externa vem muito mais das mídias sociais do que as pressões mais do grupo pessoal, eu acabo fazendo com que esse meu psiquismo, né, fique sobrecarregado, e aí pode surgir uma série de problemas aí relacionados à saúde mental, como a gente está comentando. Você citou o nível de agressividade, né? Muitas vezes dos jovens. A saúde mental e o social, quer dizer, caminham juntos, não tem como separar, né? Não, porque a gente traz, né, no nosso desenvolvimento características, né, próprias, características que a gente vai adquirindo e mudando de acordo com o ambiente que eu convivo. Então, hoje a gente já sabe da importância, né, os estudos já mostram da importância e da influência do meio ambiente na construção, né, dessa personalidade, dessa pessoa. E o adolescente está em processo de construção, então mais suscetível ele fica a tudo isso que o ambiente vai trazendo, né? Então, se tem um ambiente que pressiona, que cobra para um determinado padrão, e esse adolescente não está nesse padrão, imagine como que ele vai estar se sentindo, né? Alguém fora da caixinha, alguém que não consegue estar integrado nesse processo, né? E isso vai trazendo uma série de problemas para ele, né? Você falou sobre padrão, eu queria trazer isso para o universo masculino e feminino. Existe um padrão para homens e um padrão para mulheres? Eu acho que a sociedade traz padrões de comportamento, né? Que você tem que estar se enquadrando e indo em busca desse padrão de comportamento, né? E a hora que você não está dentro desse padrão, você acaba ficando fora. Então, a gente tem hoje, né, diferentes correntes, né, ligadas aos estudos na parte mais de sociologia, que vão avaliar um pouco mais como é que esse papel hoje do homem e da mulher, né? E como que essa relação entre homens e mulheres acaba sendo ou de uma forma mais tranquila ou de uma forma mais conflituosa. E o que isso acaba passando para os filhos, né, para os adolescentes. Então, a mulher hoje tem um outro papel que tinha numa sociedade mais atrás, né? Então, hoje a mulher já tem um trabalho, a mulher já tem outras formas de estar se socializando dentro do espaço, né, de desenvolvimento social, ela já consegue estar em outros cargos que a gente não tinha anteriormente, né? E, de alguma forma, o homem acaba estando junto nessa sociedade, né? E precisando entender também esse novo movimento desta igualdade, né, que se percebe. E os adolescentes dentro também deste ambiente, né, de como é que eu lido com os meninos, como é que eu lido com as meninas, como é que é se relacionar, né, dentro desses diferentes papéis, né? Sobre essa relação, sobre essa palavrinha mágica, né? O ambiente. E aí a gente transporta isso para o ambiente familiar, né? Que faz total sentido, Claro. né? É, o que você pensa? Os pais também não estão sabendo lidar, já que os pais normalmente são de uma outra geração, eles tiveram uma outra educação, os pais são mais resilientes e agora às vezes não estão sabendo lidar com esses jovens. O que você recebe lá no teu consultório? O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, na verdade, a gente precisa aprender a ser pai e mãe, né? É, A gente, essa é a parte mais claro, difícil. a gente não nasce sabendo ser Sim, pai e mãe, né? Então, à medida que a gente vai convivendo com os nossos filhos, é aí que se constrói a relação de pai e mãe, ela não é antecipada, né? Ela acontece no dia a dia. E em cada fase do desenvolvimento, a gente tem que ir se preparando para enfrentar esses desafios, né? E na adolescência não é diferente. A adolescência traz esses desafios, no sentido de que o adolescente muitas vezes quer romper com as regras e padrões do que normalmente ele fazia quando era criança,
dentro do ambiente familiar, e isso pode gerar, por exemplo, alguns conflitos, né, com pai e mãe. O adolescente vai ter dúvidas, né, e vai fazer questionamentos dos valores que ele recebeu, sejam valores ligados à questão moral, à questão religiosa. Então, ele vai questionar, vai se questionar, e pode ser que questione a família com relação a isso, né? Ele vai viver conflitos porque ele está deixando de sair do mundo infantil e vai entrar num mundo onde ele vai ser cobrado de novas posturas. Ele ainda não é adulto, mas ele vai começar a ser cobrado de que tem que decidir, de que tem que resolver, de que tem que fazer. Então, ele vai entrar, começar a ter um pezinho no mundo dos adultos, então ele vai ser cobrado, sim, dessas novas posturas, e vai ter todos esses conflitos internos para resolver, né? É uma fase que tem uma mudança hormonal, é físico também, então tem uma mudança hormonal. Então, realmente é uma fase que a gente fala que é uma fase mais difícil em termos do desenvolvimento. Então, a família tem que estar preparada para isso, né? Que apesar de ser uma fase difícil, que vai ter conflitos, de continuar mantendo esse vínculo afetivo. Porque é o amor, é o sim, vínculo afetivo, né, tá. que vai fazer com que ele passe melhor ou pior essa fase. E dentro da sua experiência, qual é o principal conflito enfrentado pelos nossos jovens? Ou depende das fases? Então, dos adolescentes, hoje, um conflito que os pais trazem muito é a questão do celular. É o Tá. tempo da tela. Tempo da tela. Como vai controlar isso? Sim. Né? O que que eu faço para o meu filho sair da tela do celular, porque ele fica na tela o tempo todo? Ah, mas todos os outros jovens usam, então eu, pai, vou dizer para ele não usar. Como é que ele vai ficar diante dos outros que têm o acesso à internet? Ele vai ficar por fora desses conteúdos que está rolando aí nas redes sociais, né? Aí é pior, porque ele vai se sentir deslocado. Então, deixa ele ficar na tela, porque pelo menos ele se envolve com alguma coisa, né? O tempo dele é gasto com as telas do celular. Então, esse tem aparecido muito no consultório a questão que fazer com essa questão das telas. Tá. E dos pequenininhos? Porque quando a gente fala em transtornos mentais ou déficit de atenção, eu quero entrar daqui a pouco sobre, explorar um pouco mais sobre esse universo. Não são só os jovens, quando a gente pensa, né? A gente pensa também, a gente tem que pensar também nas crianças, né? Uhum. Eu não sou pai, mas tenho meus sobrinhos e eu vejo sobrinhos com 7, 8 anos, com 3, 4 anos, que eles também estão totalmente cativados por esse mundo do celular, né? Eh, o nível de exploração depende da idade? O que que você pode falar dentro do seu universo? Então, eu acho que sim, É, depende da idade, né? E assim, o que tem acontecido com as crianças é que elas têm perdido o brincar, né? Elas não brincam mais. estão perdendo o lado da criança, né? Claro, porque aí De ser chega em casa, criança. teve um período escolar, Ah, chega depois em casa na escola, almoça e vai fazer o quê? Pega o celular. Né, como uma parte de diversão, de lazer, vamos dizer assim, sim. né? Então, almocei, eu fiz a tarefa, fiz as atividades, então minha mãe deixa eu pegar o celular como momento de lazer. E aí fica com esse celular até mais tarde, a hora de tomar banho. E cadê o espaço do brincar? Né, que é fundamental para esse desenvolvimento psíquico. Ela brincar, inventar lá coisas com carrinhos, inventar coisas com casinhas, com bonecos. Então, essa parte, que é uma parte super importante, que é a parte que depois vai se apoiar as outras aprendizagens dessa criança, ela está deixando de fazer. Então, ela vai para a tela, né, que é um mundo virtual, e aí ela vai aprender com aquele mundo virtual. Né? Então, vai algo que já está pronto, algo que já vem formatado, porque na hora que eu construo uma brincadeira, eu vou usar a minha criatividade, eu vou usar habilidades que eu não uso a hora que eu estou vendo alguma coisa do celular. Uhum. Então, na hora que eu estou ali construindo uma brincadeira de casinha, eu construo uma história, né? Eu penso nos personagens, eu posso até colocar ali uma situação de uma dinâmica familiar que eu vivenciei ali naquela casinha com os bonecos. Eu vou trabalhando os meus pensamentos, minhas emoções, até meus conflitos internos, Uhum. porque eu estou ativa dentro desse processo. Tá. Agora, o celular, normalmente, né, principalmente que as crianças ficam em TikTok, é um processo passivo. Eu mais recebo as informações, né, do que eu elaboro e trabalho com esse movimento. Então, acaba se perdendo uma oportunidade, né, de desenvolvimento psíquico, que vai desenvolver habilidades tanto do pensamento como dos aspectos também emocionais que estão ali contidas naquele ato do brincar. Hoje foi interessante que você está falando, eu lembrei, Sim. eu pedi para um paciente meu desenhar hoje, É. e ele desenhou um personagem que ele aprendeu a desenhar
pelo vídeo do TikTok. Olha como é isso hoje. Ele não construiu uma ideia da cabeça dele. Ele já Foi no visual. A hora que eu falei para ele desenhar, rapidamente ele relacionou com o vídeo que ele viu do TikTok, que ensina onde coloca o olho, e ele foi me explicando onde coloca o olho, para onde vai. Então eu perguntei para ele, como é que você aprendeu? Já foi um vídeo do TikTok que me ensinou. Então, hoje os vídeos estão me ensinando, né? Tá. Claro, no caso desse menino, não ensinou um conteúdo até positivo, no sentido do desenhar. Mas e a criatividade dele? Cadê? Ele copiou, né? Ele não se colocou ali naquela atividade no sentido de ser criativo e ele imaginar, elaborar uma imagem, fazer esse processo de construção. Mas esse ensinar que vem da rede social também ensinam outras coisas, ensinam outros comportamentos, trazem outras informações, né? Então a gente tem hoje um ensinante virtual que vai trazendo uma série de informações e muitas vezes, principalmente essas crianças menores, às vezes não estão preparadas para a grande quantidade de informações que recebem, porque não tem estrutura ainda de compreensão para entender tudo isso que eles acabam vendo. Por isso, o acompanhamento dos pais, das redes sociais, em qualquer idade, é fundamental, para ver como é que chega para ele, né? Ele ouviu, mas como é que ele elaborou isso? O que ele guardou? Que significado ele deu para aquilo? Que sentido é essa fala dessa pessoa que está trazendo aí? Tem sentido? Não tem sentido? Para nós, para nossa família? Tem relação com os valores e com as ideias e com as informações que a gente tem conversado aqui, que você recebe? Né? Então, esses pensamentos e essas conversas, elas têm que acontecer constantemente, crianças e adolescentes também. Agora, eu quero colocar você no corredor um pouquinho, porque como é que fica, como é que fica a teoria da prática do desenvolvimento dos pais, da participação dos pais na vida ativa das crianças, dos adolescentes? Porque a gente sabe que cada vez, né, para os pais também, a vida é mais corrida. Então, né, trabalha o dia inteiro, chega, geralmente a mulher, ela tem que cuidar da casa, o marido às vezes chega mais tarde, ou às vezes até as mulheres também tomando uma proporção totalmente diferente, acabam chegando até mais tarde, e muitas vezes a mãe é a grande provedora de uma casa. Como que consegue conciliar tudo isso? Que dica que você dá para esses pais? Na verdade, assim, Difícil, né? filhos temos e Temos. somos responsáveis por eles. Não tem como abrir mão da Não é um pet, responsabilidade. vai ser, é um pet, agora eu preciso devolver. Não tem como. Né? Nós somos responsáveis. Então, a presença ou a ausência vai ter consequências. Sim. Né? Então, e que consequências são essas? Né? Então, que reflexões eu posso fazer desse meu tempo de trabalho, ou esse tempo que eu uso para outra coisa, para o tempo que eu tenho com os meus filhos? Claro que a gente tem que falar que também tempo não significa qualidade nas relações. Né? Às vezes eu tenho um tempo mais curto, mas tenho, sei lá, 2 horas quando eu chego, mas são 2 horas que a qualidade da atenção que eu estou dando para o meu filho é uma qualidade efetiva. Porque também não adianta eu colocar 3 horas com esse filho, se na verdade dessas 3 horas eu passei 2 horas no celular também, no né? celular. Porque os pais acabam ficando também, olhando né? o celular, Sim. né? Fazendo qualquer outra coisa. Então, qual que é o tempo efetivo de atenção, né, que eu vou dar para esta relação, Sim. né? Minha com meu filho, né? O que eu quero ouvir, o que eu quero falar nessa relação, o que eu posso fazer de forma compartilhada. E aí eu tiro também ele um pouco do celular. Né? Porque se na hora que eu chego em casa eu vou propor alguma coisa em conjunto para a gente fazer, é o tempo que ele vai estar saindo do celular. Né? Então vamos fazer um jogo, vamos bater um papo, me conta como é que foi seu dia, eu conto como é que foi o meu, as coisas que foram boas, as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, como é que está na escola, como é que estão os amigos. Então, assim, esse tempo é um tempo de atenção plena. Né, onde, na verdade, eu estou envolvido com aquela situação, com aquela conversa, e aí isso eu vou estreitando esse vínculo afetivo. E aí, quando ele for adolescente, se esse vínculo afetivo foi feito de forma adequada na infância, por mais que existam conflitos lá na frente, ele vai ter onde se apoiar de alguma forma. Quanto mais leve ou quanto mais tênue for esses vínculos que foram construídos nessas relações familiares, mais difícil vai ser lá na época da adolescência. Claro que já tem um contexto interno, né, e externo
diferenciado. Então, acredito que é difícil, claro, por esse momento moderno, dessa vida moderna, mas não tem outra forma. É preciso, porque somos responsáveis pelos nossos filhos, né? A vida toda, né? Claro que à medida que vai crescendo, a relação vai se modificando, mas é uma responsabilidade que a gente não tem como se livrar. Vai fazer parte. Nós estamos falando sobre essa telinha aqui, né? Claro. Que é o celular. E o celular que foi retirado das escolas, né? Você acredita que realmente a gente vai ter uma integração maior dos alunos com os professores? Você acha que vai ter um nível de aprendizado melhor? Você acha que os adolescentes vão acabar sendo transportados, vai num túnel do tempo, onde eles vão poder conversar um pouco mais com os colegas, interagirem um pouco mais? O que você achou dessa medida? Eu acho que é uma oportunidade que está se criando, né, nesse sentido, porque assim, à medida que eu não tenho um celular tão utilizado dentro do ambiente escolar, eu posso ter outras oportunidades. Então, assim, tem adolescentes que estão me dizendo, nós estamos jogando no intervalo. Então, ao invés de cada um ficar no seu celular, alguém já levou um joguinho, esses joguinhos que tem, né, que são jogos interessantes, levar e estão jogando. Então, veja, olha quanta riqueza vai ter nessa relação, né? Do ganhar, do perder, do raciocínio, né? Então, é uma outra dimensão que eu estou trazendo de oportunidades. A hora que eu não tenho o celular, pelo menos eu tenho, né? Que observar mais o professor, ficar mais atento. Claro, não é todo o tempo que isso vai acontecer, não são com todas as crianças, mas eu acho que você direciona mais o olhar daquela criança para aquilo que é mais importante, né? Naquele momento dentro da sala de aula, que é o conteúdo, que é as relações em que estão se dando dentro do convívio social. Então, eu acho que é uma oportunidade, né? Uma tentativa de controlar um pouco, já que para as crianças e para os adolescentes esse autocontrole é difícil ainda, né? De deixar na mala, de não pegar, de saber que aquela hora ele pode pegar, ver um YouTube, que saber que aquela hora ele pode pegar um vídeo que às vezes pode ser mais interessante, mas que naquele momento não dá. Eu tenho que focar para algo que é importante eu aprender na escola, ou algo diferente dentro do convívio familiar, ou dentro das relações com outros adolescentes, né? Vamos falar sobre o filme Adolescência. Eu tenho certeza que você, como expert no assunto, com certeza você assistiu, né? Um filme que é uma série extremamente importante na Netflix e que está bombando, né? É a série do momento e que realmente acabou repercutindo mundialmente. Você assistiu? Quais são as suas considerações? O que você pode falar sobre aquilo, sobre a sua ótica? Eu acho que quando esses temas vêm à tona, né, isso é a coisa positiva, vamos dizer, das mídias hoje, né, das redes sociais dessa comunicação, né, chama atenção para o tema. Então, eu acho que foi bem importante esse lançamento para chamar a atenção sobre o tema do adolescente, sobre o que vive esse adolescente, sobre os conflitos que podem estar acontecendo com ele, né, psiquicamente, sobre a questão dos pais também, de como é que os pais, nesse momento de adolescência, não conhecem os seus filhos, né, passam a conhecer, às vezes, por um episódio grave, como foi esse que aconteceu com o adolescente na série. Então, acho que ele dá esse pontapé inicial para pensarmos. Eu acho que o filme traz mais possibilidades de pensamento e reflexão, né, do que conclusões, vamos dizer assim. Abre um leque aí para a gente pensar, né, na postura desse adolescente, dos pais, da força do ambiente, né, do ambiente da escola, porque tem questões de bullying que também aparecem nesse filme, a dinâmica de sala de aula, desses professores dentro da escola, né, a dinâmica que se dá dentro da relação familiar. Então, acho que abre possibilidades de como é importante a gente pensar sobre isso, né? Abre uma discussão. Tem algum capítulo que te chamou mais atenção no filme? Na série? Eu acho que tem um capítulo bastante forte, que é quando ele tem a relação com a psicóloga que vai fazer o trabalho. Eu acho que ali as cenas, né, são bastante intensas, né, de emoções fortes por parte dele, e ali ele vai trazendo questões que para ela são importantes para ajudá-lo a pensar sobre isso. E acho que o final do filme também é bastante forte para mim, quando mostra o pai chorando, né? E aí acaba trazendo uma questão importante de reflexão, né? Quer dizer, o homem pode chorar,
Aí vamos falar da sim. questão dessa questão do homem, da mulher. Pode chorar, é possível o homem demonstrar e sentir emoções, né? Então, acho que isso também permeia o filme na hora que vai se falar do pensamento do menino sobre as relações entre homens e mulheres e o grupo que ele acaba observando e acompanhando, né? Que é o grupo do incel, que está sendo falado um pouco aí dessa machosfera. Então, abre reflexões também, né, para essas relações entre homens e mulheres na sociedade. Sem dar nenhum spoiler aí para quem está assistindo o nosso programa, que ainda não assistiu essa série, me chamou muita atenção o último capítulo, no momento que o pai, não vou dar spoiler, vamos ver como é que eu vou falar aqui para quem ainda não assistiu, mas ali transporta ele para um nível de pensamento de uma questão, o que ele deixou de fazer. Também esse é o teu sentimento? Claro, É, claro. Porque quando acontece um problema com os nossos filhos, né, a gente traz essa reflexão, né? Quer dizer, o sim, que que eu errei? Que eu devia ter feito que eu não fiz, né? Por que que ele é assim, sim. né? Por que que ele teve essa atitude? Ele teve tanto amor, ele teve carinho, né? Ou ao contrário, poxa, eu trabalhei muito, né? Não tive tempo de educá-lo da forma que eu gostaria, fui um pai ausente ou uma mãe ausente. O que será que acontece? Então, esse sentimento, né, de culpa acaba aparecendo, né, em muitas famílias. Mas o que eu acredito é que a gente não precisa entrar na culpa, e sim na responsabilização. Então, Tá. somos responsáveis pelos nossos filhos. Agora, o que eles fazem não é diretamente relacionado àquilo que eu ensinei ou deixei de ensinar, porque passa por uma outra pessoa, ele é um outro ser humano, Sim, né? Esse menino não é cópia idêntica do pai nem da mãe, ele é um exato. outro ser. Claro que a influência da educação que eu dou, quanto pai e mãe, dos momentos que eu estive com ele, fazem parte da sua formação. Mas isso não é diretamente ligado, né? Então, sou um bom pai, sou um pai que sou atento, dei os melhores valores que eu podia em termos de relacionamento, mas mesmo assim, pode ser que meu filho tenha atitudes em algum momento da vida, né, que não estão diretamente relacionadas com isso. Da onde isso vem? Do ambiente social, daquilo que ele ouviu de outra pessoa, daquilo que ele assistiu nas redes, dos amigos que influenciam. Então, tudo isso também educa nossos filhos, né? Então, é importante que a gente faça uma reflexão, Sim. claro, de perceber o que podemos fazer diferente na educação dos nossos filhos, né? O que que eu posso mudar, o que que eu posso ajudá-lo a mudar, né? Mas não é uma relação direta só de que a culpa daqueles atos é totalmente dos pais. Sandra, eu queria falar com você sobre um tema que eu julgo muito importante. Eu tenho lido muitos artigos aí sobre o futuro desses jovens no sentido do ambiente de trabalho. Nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente, né? Porque é um universo muito Sim. grande. Mas eu queria que você falasse sobre esse tema e que alguns setores né, de trabalho estão tendo dificuldades para recrutar exatamente esses jovens, porque eles entendem que os jovens, e alguns especialistas, eu quero Uhum. saber sobre a sua opinião, eles entendem que os adolescentes, essa geração que está chegando, não aceita comando, quer trabalhar em casa, é um outro habitat, é um novo momento que nós estamos vivendo dentro da sociedade. Claro. Como é que você enxerga tudo isso? Então, acho que com a pandemia, É, essas relações de trabalho se modificaram, né? Para os adultos também, com a possibilidade do trabalho virtual, a relação interpessoal, né, dentro do ambiente físico do trabalho se modificou. Então, esses jovens também estão com o efeito desse pós-pandemia, né, apesar de alguns anos que se passaram, de como seria esse ambiente de trabalho hoje, né, nessa modernidade. Então, acho que é um desafio, sim, para esse jovem estar num ambiente físico, já que esse jovem é muito mais do mundo digital do que ambiente físico, né? Seguir alguns horários, seguir alguns comportamentos mais padronizados, que às vezes alguns tipos de trabalho são necessários, mas acho que eles vão ter que aprender a lidar com sim. essas situações reais também, né? Existem as situações desejadas, existem as situações de realidade. Então, isso acho que é um movimento que a gente tem que fazer de auxiliá-los a também estar preparados para esse ambiente, vamos dizer assim, mais formal, né, de trabalho, que vai ter regras e que ele vai precisar seguir. Então, as regras e os limites são importantes em qualquer espaço, né? Sandra, e para a gente fechar, os pais que estão junto com a gente aqui nos assistindo,
existe alguma receita? O que eles devem fazer? Que tipo de comportamento eles devem ter em casa, fora, enfim? O que você pode falar para eles? Ficar sempre próximos dos seus filhos. Tá. Independente do que aconteça, independente da idade, independente dos conflitos que pode parecer, independente das diferenças, né, de hábitos, gostos que os filhos podem ter à medida que vão se tornando adolescentes. Quanto mais próximo você estiver, mais você vai ter oportunidade de ajudá-los. Né? Próximo na conversa, próximo em conhecer esse grupo de filhos, de amigos dos filhos, trazer esses amigos em casa para saber como é que eles pensam, como é que se comportam, né? Ser o mais possível próximo, né? E mostrar para os filhos que o amor, muitas vezes, não significa deixar fazer tudo o que eles querem. Os limites são importantes para o amor. Então, às vezes, um não, às vezes, uma bronca que é dada, claro, no sentido do afeto, né? Não estamos falando de questões de limites rigorosos, no sentido que se ultrapasse o cuidado com o outro, mas estamos falando de limites que precisam ser firmes, mas dados com amor e a proximidade. Isso quer dizer, não vai fazer com que a gente não tenha problemas, mas talvez minimize e ajude a passar, né, por momentos mais complicados de uma forma um pouco mais suave. Obrigado pela sua participação, Muito Sandra. obrigada para você também, que tenha um bom dia e sucesso no programa sempre. Papo muito agradável. Conversei com a psicopedagoga Sandra Hindeica. Hoje o tema principal foi a saúde mental e social dos nossos jovens. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua importante audiência e até o próximo programa. Tchau.